Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei Nabucodonosor. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, quem é que disse aqui estas palavras? Quem está dizendo essas palavras aqui é Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo para quem? Para o rei Nabucodonosor. Mas por que eles disseram isto ao rei Nabucodonosor? E qual era o contexto aqui dessa situação, meu irmão? Olha bem, em Daniel capítulo 2, Daniel revela ali o sonho do rei Nabucodonosor. E lá no versículo 48, diz que o rei Nabucodonosor engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. No versículo 49, diz que a pedido de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele vai constituir a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. E vai dizer também que Daniel permaneceu na corte do rei. E aí já no capítulo 3, querido, capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele fez ali uma grande imagem de ouro para que todos a adorassem, todos, sem distinção de ninguém. E nos versículos 4, 5 e 6 do capítulo 3, o rei mandou então que o arauto apregoasse em alta voz, dizendo o seguinte: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só, queridos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram e nem adoraram a imagem de ouro levantada ali pelo rei Nabucodonosor. Isto foi comunicado ao rei. Levaram essa notícia até o rei Nabucodonosor. Agora veja o que o rei Nabucodonosor, no versículo 13 em diante do capítulo 3 de Daniel. Veja então a reação do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 13 em diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só o que o rei Nabucodonosor coloca diante deles e faz um desafio. Vou dar um pause aqui. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Faz esse questionamento àqueles três jovens. No versículo 16 do capítulo 3, eles respondem então dizendo assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, queridos, a resposta que Sadraque, Mesaque e Abidnego dá ao rei Nabucodonosor. Com certeza, meu irmão, esses três jovens aqui não estavam brincando de ser crentes. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas aí que brincam de ser cristãs, brincam de ser crentes, mas na hora do aperto, na hora da prova, se revelam realmente que não são verdadeiros crentes, não são verdadeiros cristãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tiveram a oportunidade de mostrarem a sua fidelidade ali a Deus,
E o que acontece, então? Eles não decepcionam. Eles não decepcionaram ao Deus que eles serviam, queridos. Quantos de nós, meu irmão, somos provados em tão pequenas coisas e muitas vezes nós somos reprovados diante de Deus na nossa fidelidade a Ele? Quantos de nós perdemos a oportunidade de mostrarmos a Deus que somos fiéis a Ele? Pequenas coisas, às vezes, nos reprovam. Imagine se tivéssemos como Sadraque, Mesaque e Abednego diante de uma grande fornalha de fogo ardente, prestes a sermos queimados. Imagine, se por pouca coisa nós não conseguimos às vezes ser fiéis a Deus, imagine diante de um grande desafio. Então é como eu disse, muitas vezes, muitos de nós, em tão pequenas coisas, somos reprovados diante de Deus, na nossa fidelidade a Ele. Cristãos que deixam muitas vezes de ser fiéis a Deus por um momento de prazer, meu irmão. Por um pequeno momento ali de prazer momentâneo. Por uma quantia, muitas vezes, de dinheiro, deixa de ser fiel a Deus. Cristãos que deixam de ser fiel a Deus por uma mentira, por um ato desonesto para se dar bem em alguma situação. Pessoas que estão deixando de ser fiéis a Deus porque têm amado mais as coisas desse mundo do que as coisas concernentes ao reino de Deus. De que forma nós estamos andando diante do Senhor? A palavra de Deus vai dizer que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, lá em 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Permanece para todo sempre. Quem que permanece para todo sempre, meu irmão? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que deixa de estar amando o mundo e as coisas que há no mundo. Quantos cristãos deixam de ser fiéis a Deus porque têm amado mais as coisas do mundo, têm amado mais a este mundo do que o reino de Deus? Então, queridos, são diante das fornalhas da vida que as pessoas vão mostrar sua verdadeira fé. São diante dessas fornalhas que surgem na vida de cada cristão que eles vão se revelar diante de Deus se são pessoas que estão vivenciando uma verdadeira fé ou não, se vão ser fiéis ou não. Muitos de nós muitas vezes somos reprovados diante de pequenas fornalhas. Agora imagine diante de grandes fornalhas que se apresentem nas nossas vidas, como foi o caso ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem sido fiel a Deus nas pequenas fornalhas? Se você está conseguindo ser fiel a Deus nas pequenas fornalhas, glória a Deus por isso, meu irmão. Você vai ser fiel também nas grandes. Diante das situações mais difíceis que surgirem na sua vida, você vai estar conseguindo. Porque Jesus diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Está lá em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O próprio Jesus que está dizendo. Mas quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Palavras do próprio Jesus, Lucas 16, versículo 10. Aquele que não consegue ser fiel no pouco, ele não vai ser no muito. E aquele que é infiel no pouco, ele também vai ser no muito. Então a gente vê ali que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caminharam ali para a fornalha sem entrar em desespero. Porque eles tinham um Deus que eles confiavam. E independente de Deus agir ou não, eles queriam ser fiéis a Deus. Eles não foram para a fornalha desesperados. Muitos de nós iríamos estar ali no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego desesperados. Será que Deus vai nos livrar? Será que Deus vai agir? Mas eles não, queridos. Eles foram tranquilos. E eles disseram lá para o rei Nabucodonosor: olha, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, ainda assim não adoraremos e nem nos prostraremos diante dos teus deuses. Olha só, que fé, que fidelidade a Deus, meu irmão.
Eles não tinham certeza do livramento de Deus, mas mesmo assim eles estavam dispostos a permanecerem fiéis a Deus em qualquer que fosse a situação. Estavam ali no corredor da morte, meu irmão. Corredor da morte, glorificando a Deus. Glorifica a Deus, seja lá qual for a situação que você esteja passando, meu. Seja qual for o problema que esteja aí lhe assolando, glorifique sempre a Deus, independentemente se Deus vai ser favorável ou não a você. O importante é você ser fiel a Ele. Você pode estar aí, querido, vivenciando aí alguma situação difícil, mas confie em Deus. Independentemente de qual seja a resposta do Senhor, continue sendo fiel a Ele. Estes homens aqui, eles estavam preparados. Eles estavam preparados para glorificar a Deus, tanto na morte como na vida, querido. Às vezes nós estamos preparados para glorificar a Deus só na vida, né? Diante da morte, quantos têm negado? Mas glória a Deus que muitos têm também glorificado a Deus mesmo na morte. Esses homens aqui estavam preparados para isso, para estarem ali glorificando a Deus, tanto na morte como na vida. E você? Você está preparado para isto? Será que estamos preparados também para momentos difíceis? Assim como passou ali Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que estamos preparados para glorificar a Deus em toda e qualquer situação, querido? Seja na enfermidade, seja na saúde. Você está preparado para glorificar a Deus não só na saúde, mas na enfermidade também? Você está preparado para glorificar a Deus não só na abundância, mas também na escassez? Você também está preparado para estar glorificando a Deus não só na ausência de problemas, mas também nos problemas, nas fornalhas da vida? Porque é fácil nós estarmos glorificando a Deus quando tudo está indo bem, quando tudo está na abundância, quando tudo está em paz. É muito fácil quando Deus está ali só derramando bênçãos. Mas quando Deus permite uma fornalha nas nossas vidas, quando Deus permite uma enfermidade, uma escassez ou um problema qualquer, você está preparado para isso também? Será que você seria um Sadraque, um Mesaque ou um Abednego nos dias de hoje? Então que a nossa fé seja semelhante a desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negaram ali a sua fé por nada. Por nada, não negociaram a sua fé, não negaram a sua fé ali para permanecerem na vida que eles estavam levando. Eles estavam levando a vida boa. Daniel ali solicitou ao rei Nabucodonosor que colocasse eles em um lugar de destaque. E o rei Nabucodonosor colocou esses 3 jovens ali para tomarem conta dos negócios da província da Babilônia. Eram pessoas importantíssimas. O Daniel ficou sendo governador da província da Babilônia. E esses 3 jovens ali, amigos de Daniel, estavam tomando conta dos negócios da província. No versículo 15, justamente o rei Nabucodonosor, ele vai pressionar aqueles 3 jovens ali por essa segunda vez, e eles não cederam à pressão do rei Nabucodonosor. Muitos de nós ali talvez teríamos cedido, né? Como temos às vezes cedido à pressão desse mundo, né? Quantas pessoas não estão aí cedendo à pressão que esse mundo está fazendo? O sistema mundano, querido, sempre quis e sempre vai querer nos colocar contra a palavra de Deus, porque o mundo vai na contramão da palavra de Deus. No mundo há muitos Nabucodonosores aí para nos pressionar. Tem muitos querendo fazer essa pressão. Ou você adora, ou você se prostra, ou você faz isso aqui negando a sua fé, ou você vai se dar mal. Tem muito Nabucodonosor, meu irmão, nesse mundo aí, para nos pressionar. Para nos pressionar a abandonar a nossa fé, abandonar a Deus e para nos prostrarmos, né? Diante aí de um sistema onde reina e impera o pecado, onde reina e impera aí a vontade do homem acima de tudo, até mesmo acima da vontade de Deus. É isso aí que é o mundo. Mas que você seja fiel,
Fiel como aqueles 3 jovens foram. Fiel independentemente das circunstâncias. Aqueles 3 jovens eram fiéis a Deus independentemente das circunstâncias. Eles não dependiam das circunstâncias para serem fiéis a Deus. As pessoas querem viver, às vezes, somente de vitórias. E se acontecer alguma coisa errada, ou alguma coisa que aos nossos olhos foi uma derrota, já não querem mais ser fiéis a Deus. Já se desanimam, já não tem mais aquela fidelidade com a obra de Deus, não tem aquela fidelidade de andar na presença de Deus, já deixam, muitas vezes, de estar indo até o culto, porque as coisas não estão saindo do jeito que elas querem que saiam. Mas quem está sob o controle da sua vida não é você mesmo. Você tem que entender isso, que quem está sob o controle da sua vida é um Deus Todo-Poderoso, que sabe o que é bom e o que não é para a sua vida. E muitas vezes ele nos prova, e é diante dessas provas que você não está sendo aprovado. Então as pessoas, como eu disse, querem viver somente de bênçãos, viver somente de vitórias. Se acontece alguma coisa que não deu certo, já deixam de estar andando diante de Deus com a fidelidade que tinha antes. Observe que o apóstolo Paulo ali sofreu muitas coisas. Não foi só bênção. Ele foi vitorioso porque ele cumpriu o ministério dele até o fim. Por isso ele foi vitorioso. Mas humanamente falando, Paulo sofreu muito, querido. Paulo estava preso ali. Paulo morreu, talvez ali preso, mas foi um vitorioso por proclamar o Evangelho e dar um grande e bom testemunho a todos de fidelidade, de amor e fé em Deus. Se você for ver Tiago ali no livro de Atos, capítulo 12, versículo 2, Tiago era fiel a Deus. E o que acontece com Tiago ali? Tiago foi morto a fio de espada. Fiel a Deus. A espada ali diante dele, e ele não negou a Cristo. Permaneceu firme, permaneceu forte ali, fiel na sua fé. E ele foi morto. Muitos hoje não admitem ter um fim desse como Tiago por estar servindo a Deus. Não importa, meu irmão, qual seja nosso fim. O importante é que nós temos uma herança a herdar. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Você quer herdar a vida eterna? Você quer herdar o reino de Deus? Então permaneça fiel até o fim. Permaneça fiel até o fim. A nossa maior vitória, ela não está aqui. Nossa maior vitória está em fazer a vontade de Deus e herdar o seu reino. Herdar a vida eterna. Essa é a nossa maior vitória. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles são um grande exemplo ali de fidelidade a Deus para as nossas vidas ali, que mostrou que não dependiam das circunstâncias. E aí eu digo para você, querido, não permita que as circunstâncias venham minar a sua fé. Não permita não que as circunstâncias te afastem da presença de Deus. Não permita que as circunstâncias te tornem uma pessoa amarga, sem amor. E nem permita que as circunstâncias venham tirar a sua fidelidade ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdinego ali, eles disseram diante de Nabucodonosor: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Olha só, meu irmão. Jovens que não abriram mão ali de Deus por nada. Jovens que amavam ao Deus que serviam, independentemente das circunstâncias. Eles não amavam a Deus só porque Deus derramava só bênção sobre bênção na vida deles. Mas mesmo diante de uma situação em que a vida deles estavam ali para serem ceifadas, eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, Ele não vai deixar de ser Deus nas nossas vidas. Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Jovens que não abriram mão de Deus por nada, meu querido.
mesmo diante de uma fornalha de fogo ardente. Quantas pessoas estão abrindo mão de Deus aí por tão pequenas coisas, meu irmão, por tão menos, estão abrindo mão de servirem a Deus. Por qualquer bobagem, já se desanimam na obra, já se desanimam para ir à casa de Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, já se desanimam de estar fazendo a obra de Deus. Façam mesmo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, queridos. Não abra mão desse Deus Todo-Poderoso por nada em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família.